Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à última aula do nosso minicurso e eu já quero reconhecer você por ter chegado até aqui, pelo seu comprometimento com o seu crescimento profissional. São poucos que chegam até aqui. Você pode olhar isso pelo número de views que tem a aula 1 e o número de views que tem essa aula. Vamos continuar, então, o passo a passo para você fazer o orçamento de qualquer tipo de obra. Olha só. A gente parou você com a sua curva ABC pronta. Então a gente vai agora para o quinto passo do método, que é um negócio que chama administração local de obra. O que é isso, Fabrício? É o custo do canteiro de obras. É o seu custo de engenheiro, o custo do estagiário, água, energia, carro, combustível, celular, EPI, cesta básica se tiver. Então você precisa orçar todos esses custos também, são os custos de canteiro de obras. A administração local de obra tem gente que também gosta de chamar de custos indiretos, tá? Mas esse é um termo que está em desuso. Então, se você já quer ficar atualizado com o que está no mercado, o termo é administração local de obra. Percebe isso aqui. Você já tem o custo de construção, que é o custo de obra que a gente fez lá, custo direto. Você já tem o custo de canteiro de obras, que a gente acabou de fazer com a administração local de obra. O que está faltando? Passo 6, anota aí. Despesas indiretas e BDI. As despesas indiretas, elas não estão relacionadas com a obra. São despesas da construtora. Aqui a gente está falando as despesas para manter a sede da construtora. Aqui a gente está falando de despesas financeiras, que é custo do dinheiro. A gente está falando de RSG, riscos, seguros e garantias. Então tudo isso está relacionado à construtora. Despesas indiretas, o macete é, anota, não é um número absoluto, tipo 12 mil reais de despesas financeiras, tá? As despesas indiretas, elas são um percentual. Tudo de despesas indiretas está em percentual e não em número absoluto. Esse é um conhecimento de nível avançado, tá? E por que elas são todas em percentuais? Porque elas vão entrar dentro do BDI. E o BDI também vai ser em percentual. Mas antes de eu falar do BDI, qual que é o lucro de uma obra? Pensa aí, qual que é o lucro de uma obra? Lucro de uma obra depende de 3 fatores. Custo do terreno, custo da construção e preço de venda, tá? E obra tem que dar lucro. E essa é uma dúvida grande de engenheiros e arquitetos, tá? Muito bem. Custo do terreno, para você ter uma referência. O terreno, em média, geralmente, ele tem que custar menos que 20% do preço de venda da obra. Então, nesse exemplo que eu fiz do minicurso, o terreno custa 240 mil reais. Custo total de obra. Qual que é o custo direto, mais a administração local de obra, mais também, eu coloquei aqui as despesas indiretas nesse nosso estudo de caso. 763 mil reais, arredondando aí, tá? Na sua tela tá o número aí certinho. Muito bem. E qual que é o preço de venda? Que é por quanto essa casa será vendida. Então, tá aí, ó, mais ou menos 1.447.000 reais. Então, esses números que eu te trouxe são os números reais que eu te mostrei ao longo desse mini curso, dessa casa, pelo menos no momento que eu estou gravando esse curso, tá? E já que eu falei aqui de preço de venda, esse é o 7º e último passo do método da rota de orçamento e 90% de engenheiros e arquitetos têm dificuldade com o preço de venda. É a realidade, tá? Só que você vai aprender agora. Preço de venda é o seguinte. Você vai construir uma casa para vender, o que é o preço de venda? É quanto você vai vender ela. Só que se você vai fazer uma obra por taxa de administração, o preço de venda é o custo de construção mais a sua taxa de administração e esse é o preço que você vai apresentar para o seu cliente. Se você vai trabalhar com licitação de obra pública, qual que é o preço de venda de uma obra pública? É o preço que você vai apresentar para o órgão
para concorrer a essa licitação. Fabrício, vou fazer um prédio com um grupo de investidores. Tem preço de venda, já que é com investidores? Claro que tem. Em prédio igual esse que tem aqui, a gente chama de VGV, Valor Global de Vendas ou Valor Geral de Vendas. Então vamos supor que você vai vender 10 apartamentos por R$500 mil. 10 vezes 500 mil, 5 milhões. Esse é o preço de venda do seu prédio, esse é o seu VGV. Então, é extremamente importante você entender esse conceito de preço de venda. Ok? Entendido? É o preço que você vai apresentar para o seu cliente, que o cliente vai pegar a proposta e vai ver. Independente de qual é o tipo de cliente que você esteja. Ok? E agora eu vou te ensinar a calcular o preço de venda para você falar assim, caramba, velho, esse mini curso eu aprendi pra caramba. Olha só, é desse jeito aqui. Preço de venda de uma obra. Anota aí, vou colocar aqui na tela também, tá? Preço de venda é igual custo total que multiplica 1 mais BDI entre parênteses. Essa é a fórmula do preço de venda no orçamento de uma obra. Qual obra, Fabrício? Qualquer obra, tá? Então, olha só. Anotou aí? Vou repetir. Preço de venda é igual custo total que multiplica 1 mais BDI, tá? Lembra que o BDI é em percentual, ok? Então, depois de passar por todos esses 7 passos e chegar aqui no preço de venda, você tem o seu orçamento detalhado e alinhado à realidade do mercado. Sem chances para erro. O que você acabou de aprender aqui é um método. Isso significa que ele é replicável e ele serve para qualquer tipo de obra. Eu preciso reforçar isso com você. Serve para prédio, para casa, para reforma, para loteamento, para licitação de obras públicas ou concorrências privadas. Só que eu não consigo fazer isso aqui nesse mini curso. Mas eu faço lá dentro do Orçamento de Obras Perfeito. É a minha formação completa em orçamento de obras e é a maior formação em orçamento de obras do Brasil. Ele tem 5 estudos de caso. Por quê? Eu senti que mesmo com esse método na mão, eu acabei de te entregar o método, engenheiros e arquitetos ainda sentiam dificuldades com as particularidades dos diferentes tipos de obra. Então, lá no OOP, que eu costumo chamar, eu aplico junto com você o método, fazendo viabilidade e orçamento de um prédio de 4 pavimentos. É esse prédio que está aqui, ó. Você também vai fazer orçamento de uma casa de alto padrão, vai orçar por completo uma reforma, vai aprender como ganhar uma licitação e vai aprender também sobre viabilidade de loteamentos. Nós vamos começar já com um estudo de caso complexo, que é esse prédio aqui. Porque eu quero que você pense grande. Eu quero te provar que você aí é capaz de fazer orçamento de prédios. E é por isso que, diferente de tudo que existe por aí, eu não vou te entregar estudo de caso de uma casinha popular de 30 metros quadrados com 2 quartos, não. Sabe? Tipo ali, projetinho de faculdade. Não! Você não está mais nesse nível. Você vai conseguir acompanhar e fazer o orçamento completo desse prédio aqui. Mesmo que você nunca tenha feito antes o orçamento na vida e que você não tenha experiência em obra, você vai conseguir. Nós vamos do zero, desde os conceitos básicos que você precisa saber ou revisar, até chegar no orçamento completo, detalhado e fiel à realidade do que vai ser essa obra. Aí a gente vai para o segundo estudo de caso, que é uma casa de alto padrão. Essa que eu apresentei para você aqui nesse mini curso. O nicho de casas, ele é um nicho onde muitos engenheiros atuam, né, ou querem atuar. Então essa casa você já sabe, ela tem 2 pavimentos, 300 metros quadrados, alto padrão, né, tem área gourmet, tem piscina. E o ouro desse estudo de caso é você entender como fazer
a contratação de mão de obra para esse tipo de obra. Muita gente erra na hora de contratar para executar obra de casas e tem uma dor de cabeça fodida e também tem prejuízo. Cuidado! Aí, depois desse estudo de caso, isso jamais será uma dúvida sua. Aí a gente vai avançar no treinamento. Tem um terceiro estudo de caso. Reformas. Muitos engenheiros que estão ali começam atuando com reforma. E eu não deixaria de jeito nenhum você sem saber como fazer o orçamento de uma reforma. E tem uma coisa que ninguém sabe. Fazer reforma é muito mais difícil do que construir do zero. Porque você tem que quebrar, você tem que demolir, você tem que retirar entulho e aparece um monte de coisa de surpresa depois que você faz o quebra-quebra. Cuidado, porque é fácil ter prejuízo com reforma. E reforma são valores de contratos mais baixos e se você não fizer o orçamento certo, a sua margem de lucro ela vai embora rapidinho. Qualquer rinho no orçamento, pum, você fica ali fazendo a obra, a reforma e não vai ter lucro, tá? Como fazer o orçamento de uma reforma detalhado, sem deixar nenhum custo para trás, tá? E sem ter que ficar fazendo serviços a mais que o cliente fica pedindo e ele não quer te pagar. É ou não é? Você vai aprender tudo. Aí tem um quarto estudo de caso, licitação de obra pública. O mercado de licitações, ele movimenta bilhões e bilhões de reais todos os anos. E atuar com licitações é uma ótima opção para quem deseja aumentar o faturamento da construtora sem ter que ficar investindo muita grana. Então você vai aprender tudo, não só para orçar a licitação. Você vai aprender tudo para participar, para entrar nessa licitação e ganhar. E se for concorrência privada, é a mesma coisa, tá? E olha só, existe um problema, tá? Que a galera passa por aí. Você precisa saber escolher as licitações certas para você não correr o risco de tomar calote. Ganha a obra, mobiliza, faz um monte da obra e não recebe um centavo. Aí você quebra, né? Na primeira licitação. Cuidado, tá? Para você não ter que fechar as portas na primeira licitação, porque você não recebeu o dinheiro, né, de quem te contratou, do órgão que te contratou, e você nem consegue pagar os seus funcionários, os seus fornecedores. Eu te mostro exatamente como fazer isso. E eu aplico junto com você os 7 passos do método em um estudo de caso de uma licitação de 3 milhões de reais que eu ganhei lá em 2019. E por fim, a gente vai para o 5º e último estudo de caso. Loteamentos. Por que loteamentos? Porque aqui, diferente dos outros estudos de caso, a gente tem muita terraplenagem, tem muita drenagem e a gente tem pavimentação. E eu tinha alunos que pediam para aprender isso. Então você vai aprender como orçar esse tipo de obra e eu vou acabar com qualquer dúvida que você tenha sobre trabalhar com loteamentos é difícil demais. Cara, é muito mais fácil que fazer a casa, tá? Em todos os estudos de caso, eu entrego todos os documentos da obra. As planilhas que eu utilizo, você vai ter acesso, tá? Os projetos do prédio você vai ter acesso, da casa você vai ter acesso. Projetos completos. Quanto você acha que custa um pacote com todos esses projetos? Isso nem existe no mercado. Você não acha projetos completos em AutoCAD ou em Revit por aí porque ninguém compartilha. Quanto que você ia cobrar para fazer todos os projetos desse prédio aqui? Eu ia cobrar uns 22 mil reais, tá? E você vai receber todos os projetos de graça. Para você consultar, para você sentir. Se você quiser, você vai poder imprimir, plotar. Você vai receber todos eles. Vamos fazer o seguinte? Para você saber mais sobre a formação do orçamento de obras perfeito e garantir a sua vaga, você vai clicar no link que tem aqui embaixo desse vídeo, agora. Ou então, você pode pegar o seu celular e escanear o QR Code da tela do seu computador ou então aí da sua Smart TV
tá? E vai abrir uma página completa com todas as informações. E se as inscrições estiverem fechadas? Você se cadastra na lista de espera. É nesse mesmo link que você vai clicar agora. E aí quando tiver uma oportunidade, a minha equipe ela vai entrar em contato direto com você. Combinado? Chegou a hora de você tomar uma decisão. O link está aqui embaixo ou escaneie o seu QR Code. Clica aí agora. Tchau, tchau.